E aí, sexto ano, baby, voltei! E hoje nossa aula é sobre modo subjuntivo. Nós vamos fazer juntos os exercícios da página 50, 51 e 52. Então já pega o seu livro, sua apostila do segundo bimestre e vamos fazer essas atividades nesse momento. No começo do bimestre, eu comentei com vocês que os verbos podem estar em 3 modos verbais diferentes: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo subjuntivo é aquele que vai expressar uma ideia PHD. Decora assim, ó, PHD. Olha aqui embaixo no tópico 2. O que é a ideia PHD? Possibilidade, hipótese ou dúvida. Então, toda vez que você encontrar um verbo no modo subjuntivo, pode ter certeza, por trás dele você vai encontrar ali noção de possibilidade, hipótese ou dúvida. E o modo subjuntivo, ele possui apenas 3 tempos verbais: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente indica uma ação possível, tanto no presente quanto no futuro. Exemplo: ela quer que eu estude. Pretérito imperfeito é uma ação possível no passado ou no futuro. Exemplo: se eu partisse, ele choraria. E o futuro é uma ação possível no futuro. Se eu comprar o livro, ela ficará feliz. Essa tabelinha que está aqui no slide, eu peguei do livro de vocês na página 50. Eu quero que você comece pegando aqui um marca-texto e destaque essas palavras aqui, ó. Que, palavra se e palavra quando. Essas palavras aqui vão servir para auxiliar a conjugação dos verbos no modo subjuntivo. Então, acompanha ali. Toda vez que o verbo está no presente e eu coloco na frente esse que, fica mais fácil de eu conseguir descobrir como é que fica esse verbo. Então, exemplo: eu cante, que eu cante. Tu cantes, que tu cantes. Que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Já a palavrinha se vai servir para auxiliar na hora da gente conjugar um verbo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis e se eles cantassem. E por fim, no futuro, a gente vai usar a palavrinha quando para facilitar na hora de conjugar. Então, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. Na página 50, nosso foco agora é somente nos verbos da primeira conjugação, ou seja, um verbo que na sua forma natural, sem estar conjugado em nenhum tempo verbal, ele termina com ar. Então, cantar, falar, estudar, sonhar, entre outros verbos. Vamos começar então a fazer essa atividade juntinhos, porque assim é mais legal, não é mesmo, gente? Juntinhos. Vamos lá então. O que vocês vão fazer? O livro pede que você crie outros exemplos usando verbos no modo subjuntivo. Então, o livro vai colocar uma frase e ele vai destacar ali qual que vai ser o tempo verbal do modo subjuntivo. Você vai ter que criar uma outra frase usando outro verbo, porém, esse verbo precisa estar na primeira conjugação. Não entendeu? Então, eu vou fazer com você a primeira aqui rapidinho que você vai entender. Olha lá. Que meu filho cante bem alto no dia do recital. Aqui eu tenho o verbo cantar. Esse verbo aqui está no presente do modo subjuntivo. Olha a palavra auxiliar aqui, ó, que indica que está aqui no presente. O livro colocou um exemplo já. Está com a letrinha meio vermelhinha, rosinha, ó. Que meu filho jogue bem na próxima vez. E eu quero que vocês coloquem outro exemplo ali na letra A. Ah, professora, mas o livro já colocou. Sobraram ali, ó, 2 linhas para você colocar esse exemplo. Que ele estude para a prova de recuperação da próxima vez. Então, agora eu tenho o verbo estudar, também está na primeira conjugação e está no presente. Que
ele estude. Olha ali a palavrinha que. Letra B, também no presente, que nós cantemos mais afinados da próxima vez. Vamos criar agora outro exemplo. Eu vou colocar um aqui. Se você não gostar, você pode fazer outro. Não se sinta preso à minha resposta. Desde que você use um verbo na primeira conjugação, tudo certo, tá bom? Então, seu verbo tem que terminar no infinitivo com ar. O nosso livro até colocou algumas sugestões ali de verbos que terminam com ar. Jogar, estudar, olhar, amar e ganhar. Eu fiz com o verbo amar, que nós amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou. Então, verbo amar no presente do modo subjuntivo, indicando ali uma hipótese, uma dúvida, uma possibilidade. Letra C, agora é no pretérito imperfeito. Observe ali a palavrinha auxiliar se. Se eu cantasse com mais alguém, não ficaria envergonhado. E aí eu fiz um exemplo com a palavra falar. Se eu falasse com o professor, quem sabe ele me daria outra chance. Eu vou continuar no próximo slide. Se você precisar de mais tempo para escrever no seu livro, ou porque você está copiando ou formulando outra frase, você pode pausar sem problema e depois você continua com a letra D, E e F, ainda da página 50. Letra D. O verbo está também no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eles cantassem novamente no final, o público chegaria ao delírio. E aí eu construí um outro exemplo usando o verbo estudar. Se ela estudasse 1 hora por dia, aprenderia mais. As últimas duas ali, letra E e letra F, ambas estão no futuro do modo subjuntivo. Repara a palavra auxiliar quando, tá? Foi usada ali a palavra quando para auxiliar na hora de você conjugar um verbo no futuro do modo subjuntivo. Então, letra E. Quando você cantar no tom, poderá fazer parte do coral. E aí eu coloquei no verbo falar. Quando você falar com a sua mãe, tudo se resolverá. Professora, eu não gostei do seu exemplo, eu posso fazer outro? Pode, você pode colocar ali, quando eu ganhar um celular, ficarei feliz. Quando eu conversar com a minha mãe, vou contar toda a verdade. Você pode criar outro exemplo. Porém, atenção, não pode mudar o tempo verbal, tem que ser no futuro. E o verbo tem que estar na primeira conjugação. Ou seja, terminação, ar. Não pode mudar, tem que ser primeira conjugação. Letra F, só quando elas cantarem na TV é que se tornarão conhecidas. E aí eu fiz também com o verbo estudar. Quando eles estudarem mais, poderão evitar a recuperação. Termina de completar o seu livro e aí acompanha comigo ali a página 51. Nós vamos agora falar sobre verbos na segunda conjugação. Pessoal, isso aqui é só uma continuação da página 50. Agora que a gente já fez a página 50 e deu certo, vocês entenderam e conseguiram fazer, a página 51 e 52, ó, moleza. Como diria minha avó, mamão com açúcar, gente. Não tem como ter dúvida agora. Vocês vão grifar de novo as palavras auxiliares, lá na tabelinha, lá em cima na página 51, palavra que, no presente, se, pretérito imperfeito e quando, no futuro. E aí nós vamos agora fazer novas frases aqui. Dessa vez, os verbos todos devem estar na segunda conjugação. Segunda conjugação, os verbos na sua grande maioria vão terminar com er. Terminando com or, nós vamos ter apenas o verbo por e compostos. Exemplo, compor e dispor, que são palavras formadas com o verbo por. Então, toda vez que você encontrar ali verbo por, mesmo terminando com or, ele pertence à segunda conjugação. Exercício 43, o livro já fez ali uma série de exemplos usando os tempos verbais presente, pretérito imperfeito e futuro, somente com o verbo vender, ou seja, segunda conjugação.
Nós vamos criar novos exemplos usando quais verbos? Pode ser ali o verbo entender, mexer, doer, comer, pôr e dispor, que estão ali no enunciado, ou qualquer outro verbo na segunda conjugação. Letra A, que eu venda minha bicicleta usada o quanto antes. E aí o livro colocou o exemplo, que vovó sofra do verbo sofrer o menos possível. 2 linhas ali sobrando, faz o quê? Escreve isso aqui, nada de reclamar, hein? Que ninguém mexa nas minhas coisas. Presente do modo subjuntivo. Palavra auxiliar, que. Letra B, que vendamos nosso carro até o mês que vem para quitarmos a casa. E aí eu fiz um exemplo com o verbo comer, que você coma melhor naquele restaurante da próxima vez. Letra C, agora é pretérito imperfeito. Perceba que mudou a palavrinha auxiliar, agora é o C. Se eles vendessem o pão de queijo mais barato, lucrariam mais pela quantidade vendida. E aí eu fiz com o verbo mexer. Se elas mexessem mais o brigadeiro, ficaria melhor. Professora, posso usar outro verbo? Já falei que sim. Você pode fazer outra frase diferente da minha. Professora, não gostei, não quero falar de brigadeiro. Pode mudar. Agora, se for modificar o verbo, tem que ser um verbo na segunda conjugação. Letra D, se ela vendesse bolos confeitados, economizaria para a faculdade do filho. Verbo vender, segunda conjugação, e agora eu construí um exemplo com o verbo beber. Se ela bebesse mais água, não teria tanta dor de cabeça. Também no pretérito imperfeito. 2 últimos exemplos ali. No futuro, palavra auxiliar, qual que é? Quando. Agora eu vou usar a palavra quando. Letra E. Quando ele vender o sítio, mudará para a cidade. E aí eu fiz a frase com o verbo comer. Quando ele comer essa comida, notará que está sem sal. Letra F e última da página 51. Só quando eu vender o violão, poderei comprar uma guitarra. E aí eu fiz o exemplo com o verbo doer, segunda conjugação. Quando doer menos o dente obturado, comerei. E finalmente chegamos na última página da nossa aula de hoje. Ufa, né, pessoal? Teve gente que quase desistiu. Parabéns se você chegou até aqui, até o último momento da nossa aula, página 52. Agora nós vamos falar dos verbos na terceira conjugação. Terminação, ó. Ir, terminação ir. Marca ali também as palavras auxiliares, continuam as mesmas, não mudaram. Que, presente, se, pretérito imperfeito e quando, indicando futuro. Então ali, ó, que eu parta, no pretérito imperfeito, se eu partisse, e no futuro, quando eu partir. Essas palavrinhas, gente, são fundamentais para te auxiliar na hora de conjugar um verbo no modo subjuntivo. Então, que, presente, se, pretérito imperfeito e quando, indicando o futuro. Vamos lá! Vamos agora fazer 6 frases e encerrar nossa aula de hoje. Exercício 44 e último, mesma coisa que a gente já fez nos exercícios anteriores, porém dessa vez verbos na terceira conjugação. O livro vai construir aqui todos os exemplos usando o verbo partir. Vocês podem usar outros verbos que estão aqui no enunciado. Por exemplo, você pode usar o verbo subir, o verbo cumprir, vestir e sair, entre outros, porém todos na terceira conjugação. Letra A está no presente. Olha a palavra auxiliar que. Palavra auxiliar que. Que eu parta para o Rio ainda hoje. E aí o livro fez uma homenagem para a Sofia. Olha que coisa linda, Sofia. Que Sofia se saia bem nas provas finais do curso. Sobrou espaço? Sobrou o que eu estou vendo. 2 linhas. Coloque ali mais um exemplo. Que eu suba na vida um dia. Escutei um amém? Amém! Então, que eu suba na vida um dia.
Letra B, que os noivos partam logo o bolo. E aí o exemplo que eu fiz é com o verbo cumprir, que eles cumpram os votos que fizeram. Letra C, agora é pretérito imperfeito. A palavra auxiliar mudou, agora é se. Se eu partisse hoje, chegaria a tempo para o velório. E aí eu fiz com o verbo descobrir. Se ela descobrisse a verdade, ficaria triste. Ufa, pessoal, respira fundo. Respira fundo, mantenha calma, calma. Tem gente passando mal, professor, eu não aguento mais. Minha mão atrofiou. Olha aqui minha mão. Minha mão já atrofiou de tanto que eu escrevi. O que vai ser de mim? Calma, meu filho. Últimas 3 frases estão aqui. Só mais um pouquinho a gente vai acabar. Vai com calma agora. Tá acabando. Vai acabar. Vem comigo, vamos encerrar as 3 últimas frases da nossa tarefa, ok? Letra D. Se nós partíssemos apenas com a bagagem de mão, ganharíamos mais tempo. Verbo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E aí eu construí uma frase usando o verbo subir. Se nós subíssemos a montanha, veríamos a praia do outro lado. 2 últimas frases agora no futuro do modo subjuntivo. Observe que a palavra auxiliar no futuro do modo subjuntivo é o quando, que eu pedi para vocês grifarem lá na tabelinha. Quando. Quando ela partir o pudim, oferecerá um pedaço a todos. E aí eu fiz com o verbo abrir. Quando ela abrir a porta, gritaremos: surpresa! Ó, o povo até acordando aí, hein? Quem estava dormindo agora acordou, hein? Vamos terminar, gente. Só mais uma frase. Falta pouco. Letra F e última. Olha lá. Quando nós partirmos para Buenos Aires, a escola ficará mais vazia. E aí eu fiz com o verbo cumprir. Quando nós cumprirmos a nossa parte, os resultados virão. Olha que frase linda, gente, para terminar essa aula de hoje. Vou até repetir. Essa frase é para você, ó. Quando nós cumprirmos a nossa parte, os resultados virão. Faça a sua parte, que você vai se dar bem, você vai ter um futuro mais feliz. Só depende de você. Então, se está à sua mão, faça. Aguarde. Uma hora, os frutos serão colhidos. Gente, obrigada pela participação de todos vocês, pela sua paciência. Com isso, nós finalizamos a incrível jornada da página 50, 51 e 52. Terminou? Vai lá, tira uma foto bem bonitinha e envia para mim, certo? Um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau!